tem que ter muita humildade e consciência de que eu só posso exercer, eu só estou exercendo esse ministério por graça, né? Pela graça de Deus. Ser anglicano, na verdade, foi uma libertação para mim, né? Acho que se existe salvação pós-morte, ela já começou antes de morrer. Eu sou anglicana desde que nasci. Meus avós eram anglicanos, os meus pais são anglicanos, eu nasci dentro da igreja anglicana e eu não tive nunca nenhuma experiência avassaladora de fé, né? Às vezes a gente tem essa expectativa que um evento de fé na vida de uma pessoa tem que ser algo avassalador, né? Algo que muda todos os rumos da tua vida. Na verdade, eu vivi na igreja. Eu nasci na igreja e fui me envolvendo. Eu poderia ter tomado outro rumo, né? Mas, na verdade, eu fui me envolvendo de tal forma com a igreja que quando cheguei aos meus 19 anos, eu optei pelo ministério ordenado, então fui estudar teologia, vim estudar teologia em Porto Alegre e fazer, então, o seminário teológico. A igreja anglicana, ela é uma igreja cristã, né, parte do cristianismo tradicional. Já se tem notícias do anglicanismo por volta do século IV da era cristã. É a igreja então que surge dentro ali nas Ilhas Britânicas e depois com a saída do Império Romano, né, dos locais que eram dominados, se acreditou que não existia mais cristianismo dentro das Ilhas Britânicas, né, com as invasões bárbaras, as chamadas invasões anglas e saxãs. No século V, o então Papa da época envia um grupo de monges para cristianizar a Inglaterra. Eles entram pelo sul e aí do sul eles vão se deslocando. Quando eles chegam ao norte do país e ao país de Gales, eles encontram uma igreja cristã. Essa igreja é incorporada à igreja romana e depois, 10 séculos depois, no século XV, o rei Henrique VIII, então por questões pessoais, né, de interesse próprio, também questões nacionais, ele desliga essa igreja da igreja romana. Henrique VIII continuou sendo católico. Só Elizabeth I é que realmente toma uma posição de trilhar um caminho mesmo de uma igreja própria, uma igreja que pudesse tomar suas decisões sozinhas e que não seria nem protestante, calvinista, ou que seja, e nem romana, no católico romano, mas seria uma igreja católica, mas com a sua autonomia, com a sua história muito bem resolvida. Nós temos na igreja anglicana desde um viés muito protestante,
muito protestante mesmo, daquele que não faz o sinal da cruz e não reza a Ave Maria de jeito nenhum, né? Por ter uma característica bastante protestante, evangélica, e temos o chamado anglocatolicismo, que seria o outro extremo, onde se usa incenso, água benta, se reza a Ave Maria, né? Se faz o sinal da cruz. E então o que a gente diz que acontece na igreja anglicana é unidade na diversidade, ou seja, a capacidade da convivência das diferenças. Ou seja, eu posso ser muito protestante e ser anglicana, eu posso ser muito anglo-católica e ainda assim ser anglicana, e a gente convive com essas diferenças. É uma igreja aberta, uma igreja altamente ecumênica, uma igreja que procura viver a fé e a razão, baseados à luz da Bíblia Sagrada e fincado a nossa fé no credo, no episcopado histórico. Como boa filha de português e bisneta de italianos em São Paulo, eu participei da Igreja Católica Romana desde pequena. Depois, nos anos 70, no final dos anos 70 e nos anos 80, as comunidades eclesiais de base, com trabalho de educação popular, aqui na periferia de São Paulo. Era um momento bem especial, né, da história do Brasil. Todos aqueles movimentos sociais, o surgimento do movimento operário, né, o ressurgimento. E depois eu passei uns anos fora do Brasil e em Cuba, trabalhando com uma igreja batista, muito ecumênica, muito aberta. Eu descobri o que era fazer parte de uma comunidade protestante. E voltando ao Brasil, em 2001, eu comecei a procurar, né, uma igreja onde eu sentisse aquele sentimento, né, de pertencimento, de acolhida que eu tinha vivenciado em Cuba. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus e paz aos homens da terra que trabalham para Deus. E paz aos homens da terra que trabalham para Deus. E paz aos homens da terra que trabalham para Deus. A base da fé anglicana, que a gente chama de quadrilátero de Lambeth, são os credos históricos, as sagradas escrituras como contendo o essencial à salvação, o episcopado histórico, ou seja, a sucessão apostólica, e os sacramentos do batismo e Eucaristia. Aqui, nessa base, está afirmada a fé da igreja anglicana. E também, claro, como uma igreja cristã, a afirmação, né, de que a ressurreição é o evento primordial, né, o acontecimento primordial que muda a história. Então, assim, como as demais igrejas cristãs, a igreja anglicana crê na ressurreição, afirma a ressurreição e espera pela ressurreição. E virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual, com o Pai e o Filho, juntamente... Os anglicanos e anglicanas vivenciam a sua fé normalmente, semanalmente, nas celebrações que acontecem. Então, as pessoas normalmente se reúnem semanalmente. Em alguns lugares há celebrações em outros dias da semana, além das celebrações dominicais. Mas, tradicionalmente, é nos domingos, a comunidade se reúne aos domingos. Na maioria das comunidades é no domingo pela manhã, onde acontece a celebração eucarística, ou seja, tem comunhão, tem Santa Comunhão, todo domingo. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. Tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice. Tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória. Todos os ritos,
a parte devocional, tanto da comunidade como do indivíduo, elas se encontram aqui nesse livro de oração comum. A pessoa que é anglicana, essa sua fé, ela é exercida tanto da mesma forma no Brasil, como na África, na América Central. Então, todos têm essa inspiração na Bíblia e no seu livro de oração comum. Eu frequentava uma outra religião, né? Uma outra igreja, na verdade, juntamente com toda a minha família. Bom, eu tentei viver espiritualidade dentro de uma igreja pentecostal, mas eu nunca me encontrei plenamente, né? Tanto na questão pessoal quanto na questão doutrinária. A minha sexualidade, a minha orientação sexual foi um grande problema de me aceitar enquanto homossexual. E doutrinariamente também tinham certas questões que não entravam em minha cabeça, né? Diante das minhas leituras nas Sagradas Escrituras e da teologia. Ordenou contudo as altas nuvens e abriu as portas do céu, e sobre ele choveu maná para comer, e deu-lhes do trigo do céu. A igreja, ela tem uma temática que é sobre a inclusividade. A igreja anglicana não é uma igreja para um determinado público. Pelo contrário, ela abre um público bastante diverso. Homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, casais, não casais, casais que já vêm de um outro casamento, gays, lésbicas, que se encontram nesse espaço. Quero colocar diante de Deus e diante de cada qual de nós, que nós cada vez mais fortaleçamos o nosso testemunho de fé enquanto Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, lembrando dos crimes de homofobia que acontecem diariamente. Então, as pessoas que muitas vezes são anônimas, a cada dia uma pessoa homossexual é assassinada neste país. Em especial nessa temática de gays e lésbicas, em nossa paróquia isso é algo presente, vivenciado. E tem paroquianos muito antigos da nossa igreja, pessoas tradicionais, né? E essas pessoas adoram essas pessoas que estão trazendo uma contribuição. E esses paroquianos mais antigos dizem, está aí o futuro da nossa igreja. Eles ficam felizes porque, poxa, a igreja está continuando, ela está respondendo a isso. Então, isso não traz para a gente vergonha. Isso traz orgulho de ser uma igreja que quer entender, quer compreender, quer falar nessa linguagem, né? E também desmistificar. Subiu aos céus, trabalhava as mãos em coração e pensamentos, e haveremos sempre com aquele que vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O ministério iniciou na catedral. Eu fui como diácona, então era uma espécie de estagiária, né? E quando o pároco, então, da época da catedral, ele foi eleito bispo, e a catedral fez um perfil para a pessoa que iria substituir aquele reverendo. Tinha que ser homem, tinha que ter mais de 10 anos de ministério, tinha que ser casado. Um grupo de pessoas da igreja me procurou e disse, reverenda, nós gostaríamos que tu te candidatasse para essa vaga. Né? Mas olha, o perfil, eu era mulher, eu tinha 28 anos de vida e eu tinha só 3 anos de ministério. E era solteira. Então, em respeito àquele grupo que tinha me procurado, eu resolvi me candidatar. Eu disse, então eu vou aceitar, então, né? Vou disponibilizar meu nome. E fui eleita. Nós somos seres que precisamos da estética
de sermos éticos no sentido mais amplo. A gente precisa das coisas no lugar certo, a gente precisa de algo para além do que a gente necessita fisicamente, ou psicologicamente, ou espiritualmente. A gente precisa de prazer, a gente precisa de desejo. Por isso que na Bíblia a memória é tão importante. Uma das particularidades da Igreja Anglicana é também a ordenação de mulheres, né? A ordenação, o processo de discussão a respeito da ordenação de mulheres na comunhão anglicana vem desde 1826, né? Mas foi na década de 40, 1941, foi ordenada a primeira mulher na comunhão anglicana e era uma chinesa, na diocese de Hong Kong. Houve uma série de polêmicas na igreja por causa disso, porque ela foi ordenada pela necessidade pastoral, era a época da guerra, né? Mas na década de 70, após uma longa discussão, chegou-se à conclusão de que não havia nenhum impedimento teológico, nem bíblico, para a ordenação de mulheres. Quer dizer, não há na Bíblia nenhum indicativo que proíba a ordenação de mulheres, e há na Bíblia N indicativos de que entre aquelas pessoas que seguiram a Jesus muito de perto, haviam mulheres. Poder casar ou não, e isso ser uma escolha, é muito importante. E isso contribui no aspecto de aproximar da sociedade, né? De entender determinadas conversas e determinados problemas pastorais que ocorrem nas relações de família, filhos. Isso enriquece. Isso tira tempo para dedicar ao trabalho na igreja, um trabalho para Deus? Não, isso não tira tempo, porque a gente tem que trabalhar uma espiritualidade que essas coisas, elas estão presentes em qualquer pessoa, né? Então eu não preciso tirar isso de mim. Se é algo que eu desejo, eu quero ter uma pessoa como um clérigo, uma clériga, eu quero ter um companheiro, uma companheira, e eu tenho esse direito, por que não? As festas principais da igreja, elas são sempre relacionadas a Jesus Cristo, né? Mas nós temos as principais quadras, por exemplo, a quadra da Páscoa, então a celebração anual da Páscoa e a quadra da Páscoa. Temos o tempo comum, e aí no tempo comum se lembra ações, né, e gestos de Jesus, e também se lembra a vida de alguns santos, os apóstolos, né? Mas temos também a quadra do Advento, que prepara para o Natal, então os domingos que antecedem o Natal. Temos toda a quadra da Quaresma, né, Semana Santa, com a celebração do que a gente chama de tríduo pascal, ou seja, é lembrar lá a última ceia de Jesus. Aí lá na última ceia de Jesus a gente tem a semana do lava-pés. Então, as festas principais são as festas do calendário cristão mesmo, né, que todas as igrejas celebram. E dentro dessas festas, claro, tem festas muito particulares para a igreja anglicana, como por exemplo para nós no Brasil, dia 1º de junho, a gente lembra então o primeiro culto da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil. Quando eu estou já me preparando para vir todos os domingos à igreja, eu coloco em prática o versículo bíblico que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu faço disso uma prática, de todos os domingos vir à igreja, e para mim é um dia especial.
ser anglicano, na verdade, foi uma libertação para mim, né? Acho que se existe salvação pós-morte, ela já começou antes de morrer. Porque eu me encontrei plenamente enquanto homem, enquanto gente, enquanto ser humano aqui. Eu vivia pela metade, eu não era plenamente Glauber. Eu vivia de uma máscara, entendeu? Sobre leis que não resolviam problemas, questões internas a mim. Os príncipes dos povos se reúnem para ser o povo de Deus de Abraão. Porquanto a Deus, que é sumamente elevado, pertencem os príncipes da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Para mim, ser anglicana é ser inclusiva. Eu acho que essa palavra da inclusividade na diversidade. Nós somos diversos, mas a Igreja Anglicana, ela permite que essa diversidade seja vivenciada. Ela é uma igreja inclusiva e ela não exclui as pessoas porque elas vieram de outra denominação ou porque elas têm uma preferência por A, B ou C. Eu acho que, para mim, esse é um valor muito, muito importante do anglicanismo. É você ser incluído e incluir as pessoas. E eu acho que, nesse momento também da situação do Brasil, essa questão de ser incluído em todos os níveis é uma questão muito importante. O papel do líder religioso, da líder religiosa na igreja anglicana, claro, é aquele que vai acompanhar o seu povo por caminhos diversos. Ele não está ali para apenas rezar uma missa. É para estar perto dessas pessoas, caminhar com elas. Não num papel frio, né, mas um papel que possa interagir. Né? O líder, ele tem que ter essa percepção que a pessoa que está sob a sua liderança é uma pessoa que também pode contribuir e enriquecer a vida dele. Eu, como líder, eu sou muito mais enriquecido como pessoa, né, do que eu acho que eles. Então, o que se espera é que o líder seja gente. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. No ministério ordenado, a gente está sempre se sentindo muito aquém da tua função. A gente sempre tem que ter muita humildade e consciência de que eu só posso exercer, eu só estou exercendo esse ministério por graça, né? Pela graça de Deus, né? Não é por mérito meu. Então, celebrar os sacramentos é algo que eu te diria indescritível, né? É saber que é através de ti que a presença de Deus alcança as outras pessoas. E isso, ao mesmo tempo, me engrandece, mas ao mesmo tempo me faz pequena, né? O que eu estou ali simbolizando não é a mim mesma, não é a minha pessoa, mas é algo que é muito maior que eu. E que eu minimamente consigo fazer isso, né? E que com muita humildade me coloco naquele papel. Embora o altar esteja elevado em relação à congregação, né? Nós temos degraus, o altar está mais elevado, porque o que está elevado ali é o sacramento, o que está elevado ali é a presença de Cristo, não a minha. Né? Eu estou no mesmo patamar de todas as demais pessoas. E pela graça de Deus, posso estar ali e fazer com que essa graça alcance aquelas pessoas que estão comigo.